mais um estudo bíblico. Iremos abordar com o seguinte tema: o filho pródigo. E eu tenho certeza que você já ouviu falar pelo menos alguma coisa a despeito do que iremos tratar neste dia tão importante, neste domingo. E eu tenho certeza mais ainda que este estudo irá nos ajudar a termos ainda mais uma comunhão uns com os outros de forma mais estreita, mais particular, mais aproximada. Fique até o final, interaja, comente, compartilhe, para que vidas possam também ser alcançadas, e este estudo será de bênção para nossas vidas. Fique até o final e que Deus abençoe. Característica de Deus Pai. Jesus ele foi criticado durante todo o seu ministério pela elite do judaísmo, por fariseu, por escribas, porque Jesus, por onde passava, multidões seguiam ele. E esses seguidores de Cristo, grande parte deles eram pessoas que tinham uma fama, que eram descredibilizados, que estavam afastados do grande centro. Eram pessoas que, onde passava, muitos dos doutores da lei, do judaísmo, não queriam passar perto, porque eram pessoas mal vistas. Mas Jesus mostrou de uma forma amorosa, pela sua misericórdia, que Ele é a porta, o caminho, a vida. E Ele contou àquelas pessoas que estavam criticando 3 parábolas: a da dracma que se perdeu, a do filho pródigo e da ovelha que se perdeu. Mas iremos nos ater apenas a do filho pródigo. Mostra o pai como figura central, 2 filhos diferentes, pensamentos, atitudes, ações diferentes, e o pai mostra o amor igualitário para com os dois, onde não fez acepção de nenhum dos dois. E assim é o amor de Cristo. Ele é um amor que é um amor sem medida, e a mesma forma que Ele me ama, Ele também lhe ama de uma forma igualitária. Até hoje os judeus não aceitam Jesus como Messias. Até hoje eles estão aguardando a construção do 3º templo, porque acredita que o Messias dele vai surgir nesse tempo. E é importante estarmos atentos a tudo o que está acontecendo. A liberalidade de Deus. Quando aquele filho moço chegou para o pai e pediu a sua herança, ele estava dizendo, em uma forma mais fácil de entender, que ele queria, ele desejava que o pai morresse. Ele não estava nem aí, ele queria desfrutar dos prazeres desse mundo. E quantos nos dias atuais não fazem isso? Sai de casa, aborrece com os pais, não quer saber de nada, gasta o dinheiro com prazeres do mundo lá fora, quebra a cara, e quando quebra a cara quer voltar. Só que quando esse filho mais moço ele foi embora, que gastou toda a sua herança, ele voltou novamente para a casa do pai. E ele achava que o pai iria receber nem que fosse como um trabalhador, porque ele acreditava: até os trabalhadores do meu pai têm com que se alimentar, e eu aqui padecendo. E quando ele foi, o pai recebeu, chamou o filho mais velho para também participar daquela grande festa de músicas que estava ali acontecendo, onde o pai mandou ali matar um bezerro, ao qual já estava ali aguardando realmente a volta do filho, porque sabia que neste mundo não tem nada para oferecer, são prazeres momentâneos que vão passar. E o pai ali, mostrando a figura central do pai, é um pai amoroso, é um pai que espera que a gente volte novamente de um lugar que não deveria ter saído. E se você saiu da igreja, se você decidiu vivenciar os momentos do mundo e está vendo que esse amor não está sendo suprido, volte novamente para a casa do Pai, porque é neste ambiente que o amor vai ser preenchido novamente, que esse vazio ele vai ser preenchido. E quando o filho mais moço foi, ele entendeu que saiu do lugar que eu não deveria ter saído. O perdão de Deus. Aquele filho mais moço, quando voltou para casa, ele achava que o tratamento dele iria ser inferior, de
de quando ele saiu não ia ser a mesma coisa. Ele achava que o pai iria olhar para ele de uma forma diferente, mas quando ele chegou lá não foi isso que aconteceu. O pai, quando o avistou, ele correu em direção ao filho, ele abraçou, ele beijou, ele não jogou em seu rosto tudo aquilo que ele havia feito, ele não passou na sua cara palavras que feriu a sua alma, que o próprio filho havia falado. Ele não disse nada disso, simplesmente ele mandou que os seus empregados colocassem a melhor roupa, trouxessem a melhor roupa, o melhor calçado, colocassem um anel em seu dedo e recebessem aquele filho que havia sido perdido novamente de volta, e inseriu ele novamente na história. Ele mandou ali fazer uma festa, e havia ali uma grande alegria que havia se espalhado. Mas quando o filho mais velho chegou, que não entendia o que estava acontecendo, ele ficou irado quando alguém falou que era o irmão mais novo que havia chegado. E aquele irmão mais velho, ele ilustra pessoas dentro da igreja, pessoas que não aceitam quando alguém volta a se reconciliar, que alguém aponta defeitos, disse, mas aquele irmão fez isso, isso e isso, ou aquela irmã fez isso e isso, não deveria estar aqui mais. Mas isso não é para acontecer. O amor de Jesus é de forma igualitária. Jesus ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Jesus aborrece o pecado, mas ele quer salvar os pecadores. Ele quer trazer de volta todos aqueles que haviam se perdido, porque esta é a missão de Jesus aqui na terra. E nós, como igreja, devemos abraçar as pessoas, trazer para perto. O evangelho é para todos, e que Deus lhe abençoe. A compreensão de Deus, ali ilustrada na pessoa do pai, ele compreendeu a forma que o filho mais velho estava se sentindo triste, chateado, com raiva. Ele entendia o motivo, ele tinha seus motivos, mas ele também entendia o motivo da comemoração, porque o filho mais novo havia voltado. Ele entendeu os dois lados, ele compreendeu as duas pessoas, os dois mundos diferentes, os dois pensamentos diferentes, e ele quis nos ensinar que devemos ter união. Deus não gosta de desunião, Deus não gosta de ver seus filhos separados, como aconteceu no Antigo Testamento, onde o povo se dividiu. Deus não gosta disso. Deus quer que todos nós estejamos unidos, juntos, que possamos ajudar um ao outro. Será que a quantidade exorbitante de filhos pródigos que estão perdidos lá fora, em um dado momento estavam na igreja e agora já não estão mais, estão fora, estão longe da presença de Deus? Será que se essas pessoas voltarem, será que iremos recebê-las de forma carinhosa, de forma a trazê-los ainda mais para perto da presença de Deus, ou iremos deixar de todo modo? Deus não quer que façamos isso. Deus quer que a gente abrace, que a gente chegue perto, que dê palavras de ânimo, que ajude, porque a gente não pode se sentir pressionados achando que iremos perder espaço na igreja. De forma nenhuma, não iremos perder, porque há trabalho para todos e há muita coisa a se fazer, há muitos trabalhos e poucos são os trabalhadores, e devemos trazê-los para perto, para ajudá-los e para ensinar a eles a como conseguir ainda mais pessoas para Cristo. A insensatez do filho pródigo, ele pensava, quando ele voltou, ele pensava que ia ser de mal a pior, e depois que ele foi aceito, que fizeram a festa, o seu irmão mais velho não aceitou, ficou irado. E aqui vemos dois tipos de crentes: o crente mundano, que no caso seria o filho mais moço, onde metade está dentro da igreja, metade do corpo está fora da igreja. É aquele tipo de pessoa que quer viver os prazeres do mundo, ele quer fazer as coisas debaixo dos panos, ele acha que é assim, pronto, acabou. É o crente mundano. E existe o outro tipo de crente, que é o crente legalista, que no caso seria atribuído ao filho
mais velho, para ele é do jeito dele, é como ele pensa, é do modo que ele quer e pronto, e acabou-se. E o que as outras pessoas pensam, ele tá nem aí. Para ele é o certo, ele é o correto, o lugar que ele está é o certo, não existe lugar mais certo do que onde ele está. E esses dois tipos de conduta desagradam a Deus. Deus quer que a gente esteja em união, que a gente possa trazer o próximo, amar o próximo e entender que o que Deus quer é que estejamos em união e não estar dividido entre um crente mundano, um crente legalista. Não, Deus quer que a gente esteja em equilíbrio, que a gente possa saber separar as coisas, que Deus é um Deus organizado. A loucura do filho pródigo. Ele não pensou nas consequências, saiu de casa, não disse para onde iria. Eu imagino a dor que aquele pai estava sentindo, eu imagino quantas noites ele não dormiu, mal dormido. Eu imagino os pensamentos que sondavam a mente daquele pai, e ele todos os dias ficava naquela varanda. Eu imagino até ele olhando, imaginando se um dia ou outro aquele filho poderia voltar, e aquele filho ele seguiu se vestindo sem saber o que estava fazendo da sua vida. Enquanto quebrou a cara, caiu em si, ele desejou comer as bolotas que os porcos comiam, a saber, ele estava cuidando de porcos. Veja a humilhação, para um judeu é algo abominável. Ele caiu em si e desejou voltar para casa. E eu quero fazer um destaque especial. Muitas vezes o mundo entra na nossa vida pela forma do olhar. Aonde estão direcionados os seus olhos? O que você está consumindo? O que você está vendo? Está agradando o corpo? Mateus 6,22, se não me engano, diz que a candeia, o que ilumina o corpo, são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Às vezes começa no olhar, pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações, e ações conduzem a resultados. Esse foi o resultado que o filho pródigo teve. Quais serão os seus resultados? A humilhação do filho pródigo. Quando ele decidiu voltar, ele entendia que se o pai não recebesse ele como filho, iria recebê-lo nem que fosse como um trabalhador, uma pessoa comum. E aqui eu faço um destaque especial, é que quando as pessoas saem muitas vezes da igreja, quando saem da presença de Deus, elas começam a ter um desequilíbrio. Acontecem três coisas que é fundamental destacarmos. A primeira, ela perde o controle central, que é a mente de Cristo. Ela passa a fazer as coisas de forma desordenadas. Ela perde o discernimento do certo e errado. Começa a fazer coisas de todo modo, de todo jeito, e sem pensar nas consequências, o modo que as pessoas vão vê-las nas ruas, etc. E a segunda coisa que acontece, ela entristece o Espírito Santo e passa a ter uma vida desequilibrada. A saber, o Espírito Santo tem muitos papéis importantes em nossa vida. Ele nos ajuda, nos encoraja, nos faz vencer o pecado e também nos conforta nos momentos de angústia. E a terceira coisa que as pessoas estão vulneráveis e não sabem é que quando estão distantes de Deus, se tornam casas vazias. E isso é um ambiente propício para demônios entrarem em sua vida. Então, se você está distante de Deus, se você em um momento estava na casa do Pai e agora está distante, que este vídeo possa servir de alerta e que você possa voltar. E não há uma outra palavra a não ser se humilhar. A única forma de voltarmos a Deus é nos humilhando diante dele. E quem se humilha alcança misericórdia. A recepção calorosa do pai. O filho reconheceu seus erros, reconheceu que não deveria ter saído da presença do pai. E quando ele estava numa condição degradante, ele decidiu voltar. E ele entendia que ao menos nem que fosse como um trabalhador, o seu pai iria receber novamente. Quando chegou, o pai dele foi uma festa, foi uma bênção. E é isso que Deus quer, que a gente reconheça nossos erros, que a gente possa entender que a nossa dependência precisa ser nele, no Senhor,
pode ter certeza, se você voltar para a presença de Deus, hoje, para a casa de Deus, se você vê que você está em uma situação que está distante, que você não consegue ter paz de espírito, que você anda em um mundo de incertezas, que você anda com sentimentos de medo, pode ter certeza que Deus está aguardando a sua volta. Paradigmas do irmão mais velho. Quando Jesus estava contando sobre a atitude, principalmente do irmão mais velho, esse irmão mais velho ilustra os judeus, principalmente escribas e fariseus, que não aceitavam a inclusão de Jesus. Quando o irmão mais velho não aceitou que o irmão mais moço, mais novo, estava sendo aceito novamente para dentro de casa, isto é uma ilustração real do que está acontecendo, principalmente na atualidade. Jesus está mostrando o seu amor de Pai para todos aqueles e que não fazia acepção de pessoas. Enquanto isso, a elite, os escribas e fariseus, eles estavam presos nas leis antigas. E é importante destacar que hoje temos pessoas assim, crentes legalistas, onde muitas vezes se sentem superiores a muitos que caíram ou que estão distanciados. E sobre ainda os judeus, é importante destacar que eles acreditavam que apenas só quem fossem judeus precisavam ser abraçados e não gentios. E é interessante dizer isto, que nós fomos alcançados porque os judeus ali desprezaram Cristo. Eles não aceitam Cristo como Messias. E por isso que nós, gentios, fomos ali enxertados, fomos aceitos por Cristo. Então é importante que precisamos valorizar todos os tipos de pessoas, porque Cristo nos valorizou e não fez acepção. E hoje fomos aceitos por Ele. A visão do filho mais velho. Ele não entendia o motivo pelo qual o pai havia feito uma festa e tudo mais. É importante que ele mesmo diz: há tanto tempo eu estou contigo, e o Senhor nunca fez isso comigo, algo semelhante, e nunca me deu nenhum carneiro, nada para uma festa com meus amigos. Há muitos que têm essa visão, que é aquela visão de tipo: eu estou há tanto tempo aqui na igreja e de repente Deus não fez na minha vida. De repente veio um filho pródigo, veio alguém do outro lado que fez tanta coisas e de repente chegou aqui, Deus batizou com o Espírito Santo, Deus investiu, agora está assumindo a frente de muitas lideranças. Eu quero lhe dizer que há muitas formas de Deus trabalhar e que a gente tem que ter calma, tem que ter cautela em relação à maneira que às vezes a gente está falando, porque para cada tipo de pessoa, Deus tem um propósito diferente. E muitas vezes você está há tanto tempo na igreja, mas você precisa entender que o mesmo tipo de salvação que Jesus deu àquele ladrão que estava na cruz do Calvário, é o mesmo tipo de salvação que Deus vai dar também a pessoas que estão há tanto tempo na igreja. Observe que havia dois tipos de ladrões naquela cruz. Um zombou, mas o outro reconheceu Cristo e ele disse: ainda hoje estarás comigo no meu reino. E é isso que é importante. Não devemos querer ensinar Deus a trabalhar, e sim devemos ter uma visão diferente daquela que é a visão do irmão mais velho, querer ensinar a forma do pai agir. Vamos deixar Deus agir da forma que Ele achar melhor em nossa vida. Que Deus abençoe. Recusou participar da festa. O irmão mais velho, ele tinha seus motivos para não querer participar, porque o seu irmão mais novo destratou seu pai, tratou ele de forma qualquer, não queria saber nem se ele iria viver mais alguns dias ou não. Ele só queria o seu dinheiro para gastar com os prazeres do mundo. E na linguagem que ele diz, eu quero a minha herança, ele estava também dizendo que queria nem saber se o pai iria morrer ou não. Ele queria que o pai sumisse da frente dele, quem sabe, deixasse de existir, desejou a morte, etc. Mas o filho mais velho, ele ficou. E ele não aceitou esse posicionamento, essa festa que o pai deu, porque também o seu irmão mais novo lhe destratou. A saber, era o irmão mais
velho que tomava a frente dos negócios. E quando ele viu o irmão mais novo tomando a frente, ele simplesmente não aceitou e não reconheceu ele como irmão. Eu quero lhe dizer que, diante do posicionamento do pai, que tentou reconciliar os dois e aproximá-los a ter um máximo possível de comunhão com o outro, esse é o amor de Deus. Embora às vezes o nosso irmão erre conosco, tenha um posicionamento diferente daquele que deveria ter, Deus ele quer que estejamos em comunhão um com o outro e que possamos refletir e fazer com que todos nós tenhamos comunhão uns com os outros, sem distinção. Chegamos ao final de mais um estudo bíblico, aprendemos muito sobre a parábola do filho pródigo, entendemos que Deus ele nos concedeu o livre-arbítrio para que possamos compreender que o melhor a ser feito é estar no centro da vontade de Deus, é nos aproximarmos de Deus, é não sairmos da presença de Deus e que possamos compreender que Deus sempre estará de braços abertos para nos perdoar, para nos compreender, que Ele não gosta de atitudes como foi o caso do filho mais novo, uma atitude mundana, onde em um momento, em uma fase, ele estava na casa do pai, mas em outra fase ele estava vivendo os prazeres do mundo. É aquele tipo de pessoa que a metade é crente, a outra metade já não é crente, atitudes distintas em momentos diferentes em sua vida. Uma hora ele é muito crente, muito fervoroso, outra hora ele é aquele que já está vivendo os prazeres do mundo, ou aquele tipo de crente legalista que de repente é do jeito dele, da maneira dele, como ele quer, da maneira que ele quer. E não é isso. Que possamos estar no centro da vontade de Deus, que possamos fazer a vontade de Deus em nossas vidas e que entendemos através desse estudo que Deus sempre estará pronto para nos ajudar e de braços abertos para nos reconciliarmos novamente com Ele por intermédio de Jesus Cristo, e que você possa entender uma vez mais que não podemos fazer acepção de pessoas, porque este evangelho não era para os gentios, era para os judeus, mas como eles não aceitaram Jesus e até hoje aguarda o Messias, este evangelho foi aberto para os gentios. E nós, como gentios, não podemos de forma nenhuma fechar portas para outros por conta de um erro, por conta de um pecado, porque nós estávamos sujeitos à mesma condenação e a porta da graça foi aberta para nós. Que Deus abençoe.